É comum, no meio acadêmico, o aparecimento de leituras novas a respeito de pesquisas anteriores. A contribuição científica de MacLean é indiscutível, particularmente em seus estudos que resultaram na conceituação, aceita até os nossos dias, do que seja sistema límbico. Quanto ao modelo por ele formulado, de uma composição triuna do encéfalo humano, ele deve ser visto apenas como uma hipótese que o autor está propondo para o entendimento das funções executadas pelo cérebro, e não como uma pretensa verdade definitiva. Ao identificar 3 blocos do encéfalo humano, complexo reptiliano, complexo paleomamífero e complexo neomamífero, é natural o entendimento de que ele se valeu da observação de estruturas que, do ponto de vista anatômico e funcional, se faziam melhor representar neste ou naquele grupo de animais, pois nenhuma estrutura e nenhuma função aparecem, de repente, em determinado momento de filogenia. Por exemplo, o comportamento parental de cuidado com os descendentes, MacLean assinala sua evidência nos répteis, mas sabemos que entre os anfíbios e mesmo entre os peixes existem espécies nas quais esse comportamento se esboça. Portanto, é aceitável a crítica da obra de MacLean sobre o momento da filogenia, em que tenha aparecido esta ou aquela estrutura com esta ou aquela função, o que não invalida de todo segundo nossa leitura. A conceituação que estabeleceu sobre a existência de blocos do cérebro, que trabalham uns de maneira diferente de outros, pois é perfeitamente observável, por exemplo, que o sistema límbico tem um papel que é diferente do papel da área pré-frontal. É interessante observar que MacLean considera situarem-se no complexo reptiliano as raízes do poder, acrescentando que as funções límbicas e neocorticais que foram se desenvolvendo tornaram-se novas ferramentas para que o ser humano viesse a normatizar leis para o exercício dessa faculdade, entre parênteses, o poder. Entretanto, conforme ainda considera o sistema límbico, tem a capacidade de gerenciar, fora do contexto racional, conotações afetivas relacionadas às nossas convicções, independentemente de serem adequadas ou não ao teor das leis. Com base nas informações exaradas por MacLean, podemos entender que, no ser primitivo, suas ações básicas restringiam-se a garantir sua própria sobrevivência e a reprodução da espécie. Para tanto, era imperativo ser mais forte e mais poderoso que seus competidores. Portanto, o exercício dos seus poderes fazia parte do seu cotidiano. Isso ainda é tão forte em nosso psiquismo que, durante a Copa do Mundo de 2010, a neurocientista brasileira Susana Herculano Hausel publicou o artigo em que declara, abre aspas, humanos adoram se meter em disputas de dominância para determinar quem manda e quem obedece. Fecha aspas. Portanto, esse evento, em que foram gastos milhões de dólares e do qual participaram mais de 30 nações, pode ser considerado essencialmente reptiliano. Campeonatos e competições, na verdade, tornaram-se uma maneira eufêmica de disputa para se evidenciar quem é que domina quem. Em outras palavras, os atuais confrontos esportivos, de modo geral, representam formas pretensamente, entre aspas, civilizadas, de se dar vazão à necessidade que ainda temos do exercício de poder, apesar de esses eventos serem caracteristicamente reptilianos. Nos minutos que antecederam determinado jogo do Brasil, nessa Copa do Mundo de 2010, o capitão do nosso time leu um texto do qual constava o desejo de que aquela oportunidade de encontro de dezenas de países pudesse motivar o despertamento da fraternidade e da solidariedade entre os participantes. Assim,
Dentro de um evento reptiliano que durou cerca de 1 mês, tivemos alguns minutos de vivência neocortical. O exercício do poder e do comando, como estratégia conveniente à autopreservação e perpetuação da espécie, entre parênteses, funções instintivas, é referido em O Livro dos Espíritos, questão 849, em que se lê a pergunta de Kardec, formula aos espíritos, abre aspas, qual é, no homem em estado primitivo, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Fecha aspas. A resposta é surpreendente. Entre aspas, o instinto. O que é encéfalo e o que é cérebro? O encéfalo é o conjunto de estruturas neurais em que se encontram dentro da cavidade craniana, ou seja, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. A rigor, o encéfalo e o cérebro não são termos sinônimos, pois não significam a mesma coisa. Existe um consenso na literatura pertinente de que o cérebro compreende os 2 hemisférios cerebrais, entre parênteses, telencéfalo, e a massa neural sobre a qual eles se apoiam, abre parênteses, diencéfalo ou região talâmica, fecha parênteses. Embora a nômina anatômica veterinária e a terminologia anatômica internacional humana façam referência ao termo, entre aspas, cérebro, em correspondência apenas ao telencéfalo. Neste livro, vamos adotar o conceito que, de modo geral, permeia a neuroanatomia, segundo o qual o cérebro contempla o diencéfalo e o telencéfalo. As razões dessa nossa escolha baseiam-se na observação das diferentes fases da evolução filogenética, entre parênteses, da fileira animal, do SN central. Em fases primitivas, como nos peixes, as estruturas encefálicas dispõem linearmente, mas à medida que o processo evolutivo avança, possibilitando o surgimento do córtex cerebral, acompanhado de suas conexões, expandem-se dorsolateralmente sobre a porção mais anterior desse encéfalo primitivo, abre parênteses, diencéfalo ou complexo talâmico, fecha parênteses, 2 massas neurais, uma à esquerda e outra à direita, para formar os hemisférios cerebrais. A partir desse momento evolutivo, podemos então falar em, entre aspas, cérebro, para repetir esse novo arranjo arquitetônico, abre parênteses, diencéfalo sobremontado pelos hemisférios cerebrais, fecha parênteses. Esse processo inicia nos répteis, sendo transferidos para o telencéfalo, abre parênteses, hemisférios cerebrais, fecha parênteses. As funções de integração das aferências, entre parênteses, vias sensoriais, gustativas, auditivas e visuais, até então desempenhadas pelo tálamo, entre parênteses, diencéfalo, conforme nos esclarecem os tratatistas Baroni e Bartolami. Entretanto, prezado leitor, as dificuldades no entendimento do que seja, entre aspas, encéfalo e do que seja, entre aspas, cérebro, não param por aí, pois, em nossa linguagem corriqueira, sempre dizemos cérebro para nos referir ao encéfalo. Basta nos lembrarmos do que dizem e escrevem as pessoas a respeito do feto, chamado de anencéfalo. Abre aspas. O anencéfalo não tem cérebro, fecha aspas, sendo o prefixo, entre aspas, a ou, entre aspas, an, indicativo de negação. A rigor, o anencéfalo seria aquele cuja cavidade craniana estivesse completamente vazia, sem nenhum conteúdo, o que está longe de representar a realidade. Portanto, o feto não é anencéfalo, pois sempre se encontra preservada uma boa parte do encéfalo, faltando-lhe apenas partes maiores ou menores do córtex cerebral.
pensamos ter preparado suficientemente a mente do nosso prezado leitor para lhe dizer que nesta obra também os termos encéfalo e cérebro serão tratados. Abre parênteses, quase sempre, fecha parênteses, como sinônimos, pois assim eles são considerados na literatura consultada. Mas, quando necessário, ao escrever a palavra cérebro, colocaremos em seguida, entre parênteses, a rigor, encéfalo, para lembrar o leitor do real significado da estrutura indicada.